Vamos estudar agora as séries orgânicas, que é um assunto que cai demais. Existem 3 tipos de séries: as séries homólogas, as séries isólogas e as séries heterólogas. O que é uma série homóloga? Uma série homóloga é quando você tem uma série de compostos onde a diferença de um para o outro é a quantidade de grupos CH2. Um grupo CH2 de um composto para o outro tem que ter a mesma função, todos eles têm que ter a mesma função orgânica, mas um para o outro difere pela quantidade de grupos CH2. Por exemplo, o hidrocarboneto: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, tridecano, tetradecano, pentadecano e assim vai. O que é que está diferenciando um composto para o outro? A quantidade de grupos CH2. Metano acrescenta um CH2, etano acrescenta um CH2, propano acrescenta um CH2, butano e assim sucessivamente. Veja que tem que pertencer à mesma função orgânica e a diferença de um composto para o outro, a quantidade de grupos CH2. Não precisa ser só um hidrocarboneto, pode ser um álcool, por exemplo. Metanol, etanol, um propanol, um butanol, um pentanol, um hexanol, que mais na frente nós vamos aprender que é propanol, butanol, pentanol, hexanol e assim sucessivamente. Então eu estou acrescentando o grupo CH2, não precisa ser só um álcool, pode ser um aldeído também: metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal e assim sucessivamente. Então, séries homólogas são sequências de compostos onde a diferença de um para o outro é a quantidade de grupos CH2. Você vai acrescentando grupos CH2 ou vai retirando grupos CH2, ou na ordem direta ou na ordem inversa, ok? E o que é uma série isóloga? Numa série isóloga, o que vai diferenciar um composto para o outro é grupos H2. Ou você vai acrescentando grupos H2 ou vai retirando grupos H2. Se eu tenho etino, que tem uma tripla ligação, e acrescento um grupo H2, eu transformo um alcino num alceno. A ligação pi, uma ligação pi, vai desaparecer, porque eu parti de um alcino e agora tenho um alceno. Eu tinha 2 hidrogênios, agora tenho 4. C2H2, agora C2H4. Eu acrescentei H2. Se eu pegar um alceno e acrescentar mais 2 hidrogênios, eu vou obter um alcano. Era C2H4, agora é C2H6, é o etano. Então o etino, o eteno e o etano, um alceno, um alcino, um alceno e um alcano, são compostos isólogos, porque eles têm o mesmo número de carbonos, e a diferença de um para o outro é unicamente grupos H2. Lembre-se, um alcino, se você acrescenta um hidrogênio, desaparece uma ligação pi. Um alceno, se acrescenta mais um H2, né, quebra outra ligação pi, e você obtém um alcano. Eu posso também fazer o contrário, eu posso partir do alcano e ir retirando grupos H2. Agora com 3 carbonos, o propano, retiro grupos H2, obtenho um alceno, propeno. Retiro um grupo H2, obtenho um alcino, propino, e assim sucessivamente. Então o número de carbonos é o mesmo, só vai mudando a quantidade de átomos de hidrogênio. Isso é uma série isóloga. E a série heteróloga, eu tenho que ter o mesmo número de carbonos, mas as funções orgânicas são diferentes. Por exemplo, com 3 carbonos, vamos colocar aí compostos que participam de uma série heteróloga. É só colocar vários compostos de funções orgânicas diferentes que têm 3 carbonos. Por exemplo, um propano, que é um hidrocarboneto, o 1-propanol, que é um álcool, ou propanol, a propanona, que é uma cetona, o propanal, que é um aldeído, e o ácido propanoico, que é um ácido carboxílico. Então, todos eles têm 3 carbonos na molécula, pertencem a funções orgânicas diferentes. Isso é uma série heteróloga, ok? Então, série homóloga, diferença de grupos CH2. Série isóloga, diferença de grupos H2. E a série heteróloga, mesmo número de carbonos e funções orgânicas diferentes.